Legiões de Apolo apresenta agora um arquivo inédito intitulado Os Rios Contam Suas Histórias, às margens do Rio Guarapó. Hoje em Histórias das Terras Sagradas de Passa Três. Duas versões históricas bem interessantes podem justificar o antigo nome toponímico da região do atual município de Cesário Lange, na Boca do Sertão do estado de São Paulo, a antiga e bucólica Passa Três. Uma destas versões interessantes é que o rio Ribeirão da Onça serpenteava pela região, com seu curso d'água por 3 vezes, cortando os caminhos e estradões de terra batida. Sua nascente fica na região da antiga fazenda Monte Alegre e Água Branca. Seu curso d'água vai seguindo pela região da Laranja Azeda, bairro dos Nunes, bairro Antigo dos Pedros, bairro dos Siacas, passando pela antiga Fazenda Velha, onde a donatária Inhá Chicabraba vivia e reinava, dona de todas estas glebas de terras. O rio Ribeirão da Onça vai então desaguar no histórico rio Sorocaba. A outra versão, também bastante robusta em suas evidências, é que, na verdade, estas terras obscuras e devolutas eram sertões desconhecidos, cortados por 3 rios, sendo o rio Guarapó conhecido ao longo dos tempos como o Rio dos Lobos Guarás. O rio Guarapó é um afluente que fica à margem esquerda do rio Sorocaba. De nome toponímico indígena, Guarapó significa Rio dos Lobos Ferozes, ou Árvore Grossa, ou ainda Guarapa, espécie de bebida extraída da cana-de-açúcar. Qualquer que seja o seu significado, ele está diretamente ligado à história dos índios antigos e também dos tropeiros. Hoje completaremos neste arquivo o roteiro às margens do terceiro rio, entre os 3 citados, Rio Ribeirão da Onça, Rio Aleluia e Rio Guarapó. Caminhos que se passam por 3 rios, nos rastros das tropas do caminho certeiro de nossas origens caipiras, orgulho saudável do sertão do estado de São Paulo. Continuando aqui em Passos Firmes, o nosso documentário com o tema Os Rios Contam as Suas Histórias. É um tema bastante amplo, muito relevante em relação ao local que a gente se encontra. Nós estamos aqui nos sertões do estado de São Paulo, na região de divisa entre Tatuí e Cesário Lange ou Passa Três, como eu gosto sempre de frisar. E estamos fazendo um pequeno documentário registrando margens dos rios que existem por aqui. Dias atrás a gente fez um pedaço novamente, retornamos lá nas margens do rio Ribeirão da Onça, que é o nosso rio, que é um dos rios assim mais importantes da região lá onde fica o Siaca, o bairro dos Pedros, o bairro dos Correias, aqueles entornos lá da Laranja Azeda e etc, né? Os Nunes, enfim, né? Há toda uma parte regional ali por onde o rio Ribeirão da Onça ele serpenteia, que até passa também na antiga Fazenda Velha, aonde viveu a lendária Chicabraba, que a gente já falou muito dela no canal e é um tema que não se esgota muito fácil. Apresentamos 2 grandes rios aqui já, que são 3 no total: Rio Ribeirão da Onça, Rio Aleluia, que são rios que eu já documentei no meu canal, eles já existem aqui, e ficou faltando o terceiro rio, que é o Rio Guarapó. E hoje a gente vai contemplar esse rio. A gente está aqui caminhando, já estamos sobre uma ponte do Rio Guarapó. Esse é o terceiro rio que estava faltando nos documentários
na contextualização do tema. Então estou mostrando já aqui para vocês. É claro que como caiu uma chuva muito forte aqui no interior, o chão está bem molhado, as madeiras estão molhadas e a gente tem que ter toda uma segurança para fazer essa filmagem, para que não caia nada lá embaixo no rio e que não haja nenhum transtorno. Então eu vou tentar mostrar assim que é mais fácil e vocês observam aí então a paisagem exótica e pitoresca do rio Guarapó, que segundo a lenda é o Rio dos Lobos ou o Rio do Lobo-Guará. É um nome bastante peculiar de toponímica indígena, tá? A região ela era controlada num passado mais remoto por índios. Aqui existiam índios dos sertões, provavelmente eram índios carijós. E esses índios, eles eram índios que, na medida que a civilização avançou pelo Planalto de Piratininga, essas tribos se refugiaram para os sertões. Então é muito interessante tentar entender quais os tipos, os biotipos raciais de que tipo de índio que estava aqui no sertão do estado de São Paulo. Porque você tem aí Sorocaba, Tatuí, Cesário Lange, Porangaba, Bofete, Botucatu. Você tem uma série de municípios, todos eles têm vestígios arqueológicos de que habitavam aqui no passado tribos indígenas. A gente tem pouco material sobre isso. É claro que a gente não é especialista em arqueologia e nem em antropologia, mas a gente tem pouco material sobre isso. Isso é um tema que está ainda praticamente assim, quase que intacto. Poucas pessoas se debruçaram para tentar desvendar que tribos que estavam nessas regiões. E esses índios davam os nomes a essas regiões de acordo com as suas toponímicas. No caso do Guarapó, que é esse rio aqui, o próprio nome já está delineando aí uma parte da história. Por isso que a gente está tocando no tema Os Rios Contam as Suas Histórias. Essa é a história do rio Guarapó. Ela começa então com a formação da natureza, enfim, né, com a parte geológica e na medida que os seres humanos, no caso os índios, eles vão avançando para os sertões e povoando também com suas tribos, eles vão dando nome a essas regiões. É claro que isso é uma coisa muito além, a gente não tem material suficiente para dissertar sobre isso, era necessário fazer escavações, juntar material e tentar catalogar o que se encontra. Foi encontrado nessas regiões por aqui muitas placas de pedra em formatos bastante curiosos. Foi encontrado também algumas cuias feitas de argila das margens desses rios. Argila, né? Essas cuias eram provavelmente para beber algum líquido, né? Foram encontrados também muitas pontas de flechas de pedra em várias regiões aqui, como no Jacaré, nos Pedros, ali próximo à Fazenda Velha, aqui mesmo em Tatuí, ou nas proximidades aqui de divisa com Cesário Lange, foram encontrados muitas pontas de flechas para bodoque, né, que eles falavam, né, porque os índios usavam bodoques de flecha para fazer a sua caça, né. Então o que foi encontrado é isso que a gente tem vestígio, né, pré-histórico. Então é muito escasso o material, não se tem muita coisa, mas esse pouco já é muito. Para quem não tem quase nada, esse pouco já é muito, tá? Então isso é parte da história das margens do rio. E a partir do momento que os tropeiros e os bandeirantes, né, e esses colonos, eles avançam para os sertões em busca da lenda do Eldorado, eles vão então delineando caminhos pelos sertões e vão procurando rios e seguindo seus cursos desses rios. Nesta região, por exemplo, quando os tropeiros aqui chegaram, esses sertanistas, eles encontraram então 3 rios aqui: o rio Guarapó, que é esse daqui, o rio Aleluia e o rio Ribeirão da Onça. Esses 3 rios delinearam a posteriori o nome da região, Passa Três. Esta informação nos foi cedida com muita elegância, com muita maestria, pelo finado professor, nosso amigo, professor Fernando de Almeida, né? Professor Fernando, ou Antônio Fernando Batista de Almeida, que deixou uma obra muito bacana, publicada, que é o livro Letes e Onoé, que serve para nós como norteador
para tentar contar a história dessa região. Então, os rios contam as suas histórias e nós, historiadores e pesquisadores, nos debruçamos em cima dessas informações para tentar, de alguma forma, montar esse quebra-cabeça do passado, esse grande enigma que nos fascina tanto. E o Rio Guarapó é parte desta saga, tá? Então são 3 rios, eles têm uma importância muito grande para o contexto de nossas famílias e de nossa genealogia. Então o Rio Guarapó, Rio Ribeirão da Onça e o Rio Aleluia. Esses 3 rios então formam aí o que seria a antiga Passa Três, uma vila de sertanistas bastante simples, de orientação religiosa católica apostólica romana e uma região de tropeiros, um caminho de passagem, porque os epicentros mais civilizados da época era Porangaba, era Tatuí e Passa Três era apenas uma pequena vila, ok? Então, companheiros do canal Legiões de Apolo, hoje nós estamos aqui para contextualizar o rio que ainda estava faltando para os nossos documentários. Relembrando, né, que o nome da cidade Passa Três, esse nome é derivado do fato de ter que se passar por 3 rios para chegar até esse município. E como a gente já tem contextualizado ao longo dos documentários anteriores, a gente já mostrou 2 desses rios, que é o Rio Ribeirão da Onça e o Rio Aleluia. Agora, o que nós estamos fazendo hoje? A gente vai mostrar para vocês aí, à medida do possível, o rio que ainda estava faltando, que se trata do Rio Guarapó. Aqui nós estamos aqui no município, aqui onde nós estamos já é Tatuí, né? Mas ele passa por Cesário Lange também. Nós estamos no limite dos 2 municípios, de Tatuí e de Cesário Lange. Aqui nesse local é Cesário Lange, mas ele passa ali por Tatuí também. Aliás, aqui é Tatuí e ele passa por Cesário Lange também. Como vocês podem ver, trata-se do Rio Guarapó. Aqui a gente está numa ponte, né, sobre o rio. E a gente vai mostrar para vocês aí o curso, uma parte do curso deste importante rio aqui da região, que é o rio que estava faltando aí nos nossos documentários, né? Conforme a gente mesmo já falou aí nos documentários que precederam esse daqui agora. E já contextualizando também, né, a respeito daquela exposição de pintura do Mingo Jacobs, que a gente frequentou aí esses dias atrás, e que muito provavelmente, né, ele se inspirou nesse rio Guarapó para produzir aquelas pinturas em óleo sobre tela tão magníficas que a gente já está contemplando aí ao longo da nossa vida, né? Então a gente vai mostrar para vocês aqui um pouco do rio e também um pouco da paisagem circundante do rio, porque o rio não é só o rio, né? Tem o rio e tem as paisagens também que tem ao redor, ao entorno do rio, né? Que são áreas de preservação ambiental, né? São muito bonitas também. A gente vai estar mostrando para vocês aí que a gente está numa estrada aqui, né? De terra batida, já entrando ali no bairro dos Turvos, para a gente mostrar para vocês aí o restante aí da região aqui, né? Região muito bonita também. Bom, então é muito gratificante estar aqui nesta ponte sobre o Rio Guarapó. Nós somos hoje contemplados por Robson Dante, que é um sertanista da região, conhece a região bastante, porque ele é daqui, ele nasceu aqui nessas terras sagradas e ele conhece muitos caminhos, muitas margens de rios, e é ele que nos contempla e nos leva a esses lugares paradisíacos.
local afastado, local retirado, onde não há assim muito recurso no sentido do espaço que a gente se encontra, não há recurso de, se acontecer algo assim, a gente ser socorrido. Então toda a prudência é pouca, né? Então a gente sempre vai para esses lugares, né? A gente sempre procura essas margens desses lugares sempre prudente, né? Com animais peçonhentos, com insetos peçonhentos ou com eventuais acidentes, tá? Beiras de rio não é brincadeira, a gente não pode levar tudo distraidamente assim, achando que tá tudo bem. A gente sempre tem que ter um pé atrás com todos os perigos que pode a natureza nos oferecer também. Então a gente tem aí muito risco, principalmente de cobras venenosas, tá? Então o rio Guarapó, ele com certeza, em suas margens deve ter muitas cobras, né? Como todos os grandes rios, tá ok, galera? Então agora eu vou fazer a contemplação da própria paisagem em si, contextualizando então com aquelas pinturas de Mingo Jacobi que a gente visitou lá na exposição em Tatuí, que foi maravilhoso. Eu vou apresentar depois tela por tela, num documentário já fechado e montado, né? Porque aqui são recortes que a gente está fazendo, né? Depois desses recortes a gente leva para estúdio e vai montando o documentário, que tem esse nome super interessante, que é Os Rios Contam as Suas Histórias, ok? Então agora a gente vai ouvir mais uma vez a fala do nosso amigo Robson Dante e dar sequência ao nosso documentário. Falou! Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, a gente estamos diante do rio Guarapó, aqui na ponte do rio Guarapó, próximo ao município de Passa Três. E pelo que eu tenho notado aqui, o curso do rio aqui, a gente estamos em janeiro de 2025, que é uma época de bastante chuva. Inclusive ontem deu uma chuva muito forte aqui no município de Cesário Lange. E eu estou reparando que a vazão do rio, ela está bem grande. Está bem grande, inclusive estava até maior, que eu estava reparando que tem uns detritos de árvores aqui, enroscados aqui nesses galhos de árvores que pendem para dentro do curso do rio. Então eu estava reparando que esse rio provavelmente esses dias atrás ele estava até mais cheio do que hoje. Ele está com uma vazão muito boa, entendeu? Por causa de ser uma época do ano de bastante chuva. Então ele está bem, a gente veio numa época privilegiada, onde o volume de água que está circulando no rio está sendo bastante grande. E outra coisa também que eu achei interessante, já retornando aquilo que a gente está falando das exposições do pintor Mingo Jacobs, eu estou aproveitando também, eu que sou ótimo observador da natureza, eu estou observando as paisagens aqui para mim me inspirar nelas, para mim dar uma evolução, dar prosseguimento aos meus estudos de pintura. Inclusive, essas regiões aqui de estradas, de mato, na beira da estrada, que é uma coisa que eu quero começar a desenvolver esse ano aqui também em termos de pintura de óleo sobre tela. Então eu vim aqui, eu uni o útil ao agradável, né? Eu vim aqui fazer o documentário, fazer as pesquisas que a gente faz para o canal Legiões do Apolo e também para fazer um estudo da natureza, um estudo paisagístico da natureza, para mim incorporar nos meus estudos de pintura, né? E agora a gente vai dar prosseguimento, agora aí a gente vai mais na frente ali, para a gente ver se a gente consegue pegar mais uma parte aqui do rio, né? Eu confesso que eu já faz tempo que eu não venho nessa região, então eu não tô, por mais que eu seja um sertanista calejado, tem lugares que a gente fica muito tempo sem visitar. Então a gente vai mais para frente para a gente ver se a gente consegue ver mais alguma coisa do rio Guarapó e das paisagens também que vão surgir para frente aí, porque aqui é legal pra caramba esse lugar aqui. Um lugar bem pitoresco também. Vamos indo então. Segundo o nosso finado historiador da cidade de Cesário Lange, senhor Fernando Antônio Batista de Almeida, em sua obra Letes e Eu Noé, afirma que, por volta de 1850, um dos proprietários de terras onde hoje é Cesário Lange, José Justino Inocêncio Gonçalves, residente em Sorocaba,
vendeu suas terras incultas, próximas a um lugar chamado Passa Três, na altura do caminho de Tropeiros, que de um lado se dirigia aos Braganceiros, Pereiras, e de outro ao sertão de Santo Antônio do Rio Feio, Porangaba, em Quinhões, a sertanistas. Entre estes, a maioria eram descendentes de portugueses, espanhóis e também cristãos novos. Seus nomes e sobrenomes, suas posses e propriedades foram todos conservados em registros nos livros da paróquia Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Tatuí, ou Terra dos Tatus. Segundo o historiador de Pereiras, Paulo Fraletti, o nome Guarapó significa na língua tupi barulho ou uivo de guarás, como também emprestou o nome à cidade de Guareí, que significa o Rio dos Guarás. O certo é que esta região consiste em terras devolutas cortadas por 3 rios famosos. Bom, a gente entrou aqui dentro da floresta, aqui no meio do mato. A gente pegou uma pequena trilha aqui que dá um acesso aqui às margens do rio. A gente se arriscou um pouquinho, que é um mato fechado. A gente não está muito aparelhado para entrar em mato fechado, né? Tem que tomar, como eu estava falando agora de pouco, tem que tomar cuidado com insetos e cobras, etc, né? Mas a gente, de alguma forma, conseguiu adentrar aqui do outro lado da ponte para a gente observar melhor o rio aqui às suas margens, bem interessante. Então eu e o Robson, a gente adentrou aqui nesse pedaço. A gente não se aprofundou muito, né, para evitar maiores transtornos, porque também o mato está muito molhado, choveu muito, como o próprio Robson já falou. E o mato molhado, é muito barro, sabe como é que é? Tudo pode acontecer. Mas o pouco que a gente filmar aqui nas margens do rio Guarapó já é muito, né? Porque ele vai complementar os 3 grandes rios aí, que são os rios que dão o norte da genealogia do povoamento aí de Cesário Lange ou de Passa Três, tá bom? Então esses 3 rios, né, que a gente fala muito deles, que é o Guarapó, que é o rio Aleluia e o rio Ribeirão da Onça, eles então vão nortear aí, vão serpentear as terras desses sertões que no passado eram conhecidos como sertões desconhecidos. Então é nessas regiões que vai ser povoada então pelas primeiras famílias de portugueses e espanhóis, que vão então começar a desenvolver nessa região os seus trabalhos agrícolas, os seus trabalhos de agricultores, de sertanistas, etc. Então é bem interessante. Lembrando que isso aqui é um caminho tropeiro, tá? Isso aqui é um caminho tropeiro e é nas margens desses rios que os tropeiros paravam para as suas alimentações, fazer uma fogueira, preparar uma janta, para descanso dos animais e para o acampamento. Que esses tropeiros, né, eles pegavam longas jornadas nos sertões para transportar mercadorias. E esta é uma rota tropeira. Isso é uma rota que pega Porangaba, Tatuí, pega Botucatu, pega Bofete, pega uma série de cidades próximas aqui, né? Boituva também, né? E outras, tem várias, né? Então é uma rota tropeira, antiga, tá? Então se você voltar no tempo, numa outra temporalidade, aqui você tinha apenas caminhos de sertanistas no meio de mato virgem e as margens de rio, nada mais. Essas rodovias, essas estradas pavimentadas que a gente vê hoje, isso é coisa da modernidade, isso facilita muito a vida de todo mundo. Esses carros, esse tipo de veículo hoje motorizado, isso é maravilhoso, é bom isso daí, faz parte da modernidade, do conforto e agiliza as coisas com mais rapidez. Mas se você volta numa outra temporalidade, se você volta 200 anos apenas no passado, isso daqui era cortado por cavalos, por burro, por tropas de mula, por carros de boi. E a jornada de um município a outro, onde hoje é um município, né, a jornada de uma região a outra, às vezes durava até 2 dias para chegar de uma cidade até outra, onde hoje é uma cidade, né? Então naquela época eram regiões e demorava de 1 a 2 dias ou até 3, dependendo do lugar.
porque são espaços que hoje a gente percorre rapidinho, mas naquela época era demorado, debaixo de um sol escaldante, que o sol do sertão é um sol cruel, é um sol escaldante, né? Então era necessário procurar rios para se refrescar. Então o rio Guarapó é um desses rios aí que contam a história da região aqui de Passa Três ou Cesário Lange. Robson Dantas está aqui ao meu lado e está querendo falar com vocês também. A gente começa a falar, né? A gente, que nem diz o ditado, garra a prosear, né? E aí a gente não para mais. Mas o Robson também vai fazer uma fala aí rapidinho, né? Não, Robson? Então é isso daí mesmo, a gente se adentrou agora aqui mais as margens aqui do rio, aqui embaixo da ponte, né? A gente está mostrando para vocês e é isso daí mesmo. A gente está aqui para fazer esse documentário e mostrar para vocês esse importante rio aqui da região, um rio que conta a história de Cesário Lange. Inclusive, no brasão de Cesário Lange tem esse rio. E tem 3 riozinhos assim, onduladinhos, que representam essas três ondinhas representam os 3 rios que cortam Cesário Lange. Conforme eu já falei, Ribeirão da Onça, Rio Aleluia e agora é nesse que nós temos aqui, que é o Guarapó, né? Agora a gente vai estar indo em outro lugar para a gente ver se a gente consegue achar mais um trecho do rio, da margem do rio. Embora eu não tenha certeza que nós vai achar, porque é aquilo que eu falei, já faz mais de 20 anos que eu não venho desse lado. Mas se a gente achar, a gente vai mostrar. Se a gente não achar também, a gente vai mostrar alguma paisagem, alguma coisa interessante também, né? Porque o rio aqui, ele corta propriedades particulares também. Então não tem como a gente estar mostrando tudo. Mas o que for possível mostrar, a gente vai mostrar. Então é isso aí, pessoal. A gente vai fechar essa fala aqui e vai seguir em frente aí. Então aguardem aí que ainda não acabou. Tem muita coisa para mostrar aqui no canal Legiões de Apolo, fazendo os passos aqui dos sertanistas do interior do estado de São Paulo. Até daqui a pouco, pessoal. Valeu! Bom, então a gente aproveitou essa parte aqui do rio, já filmou e agora a gente vai tentar sair aqui no meio do mato. Cuidado aqui. Tem muito galho de bambu aqui, pode acertar o olho da gente também. Ó, tem uma saída por aqui. Vem comigo aqui. Opa, tem uma teia de aranha aqui. Cuidado. Estou fazendo assim, galera, por causa da teia de aranha, tá? E agora dá para passar. Me assustei aqui por causa da teia de aranha. Bom, vamos sair aqui, galera. Ó, o caminho mais fácil aqui. Achando a estrada aqui, já. Saindo na rua aqui, ó. Que a gente já conseguiu filmar. Então é isso aí, pessoal, vamos seguir em frente. Não percam a sequência deste arquivo, que será postado aqui na plataforma da Biblioteca Legiões de Apolo muito em breve. Os rios contam suas histórias. Um documentário inédito percorrendo os principais rios do interior do estado de São Paulo, de Campos de Piratininga. Aguardo todos vocês para o próximo vídeo. Até lá!